chegando, alguns estão chegando agora, e dizer para vocês que é uma satisfação imensa que a gente realiza esse encontro, que a gente tem a oportunidade, através do Reunir 5, que corresponde às regiões de Macaé a Saquarema, unirmos em prol da comunicação social espírita. E para isso estamos aqui exatamente hoje para ouvir o nosso querido irmão Roberto Lúcio e também, depois, dialogarmos, refletirmos a respeito do que é melhor para toda a sociedade espírita das nossas regiões. Então, meus queridos irmãos, com uma gratidão imensa, a gente convida o nosso querido amigo Roberto Lúcio para trazer para a gente, né, essa reflexão da noite. Por favor, Roberto, é com você. Então, gente, é com muita gratidão que eu participo aqui desse encontro. Eu estou me recuperando da Covid, então vamos ver se eu vou conseguir falar meia hora. Primeira vez que eu falo depois de pelo menos 2 semanas em que eu estava de cama, mas tudo indo bem. Eu estava verificando antes de preparar aqui o estudo, até preparei um PowerPoint muito pequenininho, só para uma provocação. E o Reunir 5 tem cerca de 50 casas, pouco mais que 50. 50 casas, a gente pode contar que tem pelo menos uns 500 trabalhadores aí nessa região. 500 pessoas trabalhando em prol do espiritismo faz muita coisa, né? 500 pessoas unidas, o trabalho realmente é forte, é significativo. 500 pessoas desunidas, o trabalho já não tem o mesmo perfil, né? E às vezes 1 ou 2 ou 5 tem que fazer o trabalho de 500. Então a gente tem que pensar. É por isso que nós estamos aqui hoje, porque se nós somos um grupo, né, de mais de 50 casas, com mais de 500 trabalhadores, é sinal de que essa região tem muito, muito, muito a acrescentar para esse estado, para esse país. Então, é que a gente pense assim, nós fazemos parte de um movimento muito grande, não é pequeno, o movimento que a gente pertence, né? Então, cada um no seu pode parecer pequeno, o seu pequeno, mas o todo é muito grande. Eu diria que 5 casas, quando elas estão unidas, elas fazem um trabalho fenomenal. Mas, para isso, a gente realmente precisa saber onde nós estamos, para onde nós queremos ir, onde é que nós estamos colocando os nossos esforços, qual é o objetivo do nosso trabalho, para que a gente possa refletir, e principalmente qual é o cenário atual. Eu vou compartilhar aqui uma tela, para quando a gente fala de cenário atual, deixa eu ver aqui. Deu algum problema aqui no meu compartilhamento, espera aí. Foi, não foi? Espera aí, vou interromper aqui o compartilhamento. Só um minuto, vamos lá. Todo mundo aqui é da comunicação, todo mundo sabe que isso acontece, né? Vocês estão vendo ou não? Ele não está aparecendo no modo... Agora foi, né? Estamos vendo. Ainda está em PowerPoint, não está em tela cheia, não. É isso. Ainda não? Ainda Tem não. que configurar no próprio PowerPoint. Lá embaixo, à direita, se não me engano, tem tipo um... Para mim já está, né? Não sei. Aqui, Vamos ver aqui. Espera aí. Foi? Sim. Foi, agora está. Olha só, para a gente pensar aqui rapidinho sobre o cenário atual. Que cenário nós estamos vivenciando no movimento espírita da atualidade? Nós estamos assim no finalzinho da pandemia, mas a pandemia ainda está assim muito muito forte, né? E está num ápice, digamos assim, da nova variante, o que
praticamente pelo menos na capital aqui, várias casas que reabriram já estão de portas fechadas novamente, e nós estamos naquela iminência, mas a gente sabe que a pandemia tende a acabar, tende a reduzir, que em breve nós estaremos praticamente, se Deus quiser, eu acho que no final do ano nós já estaremos praticamente totalidade dos centros com reuniões presenciais. Mas hoje, né, hoje nós estamos com um trabalho ainda online muito forte, né? E essa semana, eu fui olhar como é que foi essa semana no Movimento Espírita Online, eu sempre faço esse acompanhamento. Olha, dá algum problema aqui no meu compartilhar, que eu não consigo mudar os slides quando eu compartilho. Vou fazer o seguinte, espera aí. Eu vou compartilhar modo PowerPoint mesmo, tá? Vocês vão ver aqui, vamos ver. São só 6 slides. Então, isso aqui, não sei se vocês estão vendo, foram 2 palestras do Divaldo assim, nos últimos dias. A gente tem uma palestra do dia 20, que foi 2 dias atrás, onde nós tivemos 21 mil visualizações. É pouco, é muito? O que vocês acham? Né? E há 9 dias atrás, outro vídeo do Divaldo, que está lá no site da Mansão, com 45 mil visualizações. Pouco, é muito? O que será que vocês acham? Continuando nesse cenário, né, a gente tem uma palestra de 1 ano do Divaldo atrás, uma mensagem dele do Bezerra de Menezes, em que a gente tem 1.600.000 visualizações. A gente tem uma palestra do Haroldo também, com 1.400.000 visualizações. Eu fui visitar assim, os sites, as páginas do Haroldo Dutra, do Alberto Almeida, do André Trigueiro. É curioso que, por exemplo, André Trigueiro, falando de espiritismo, tem mais audiência do que ele entrevistando Caetano Veloso. Isso me chamou bastante a atenção, de como o interesse pela doutrina espírita é algo que a gente realmente está vendo no online. Se a gente hoje entrar na página da FEB, a gente tem lá todos os estudos que a gente quiser assistir. Estudo do Livro dos Espíritos, estudo dos médiuns, Livro dos Médiuns, estudo dos Evangelhos. Se a gente hoje quiser estudar sobre qualquer tema, a gente pode colocar lá no YouTube e vai ter no mínimo 10 palestras sobre aquele tema, seja ele o tema mais complexo possível. E dos temas mais básicos, então, nós vamos ter assim centenas e centenas de palestras aí para quem quiser assistir. E pelos esses números a gente consegue perceber que as pessoas estão assistindo, as pessoas estão vendo. Daí a gente tem uma conclusão que eu queria saber se alguém discorda. O virtual está mais vivo do que nunca. Alguém discorda? Mas aí a gente vai se deparar com essa pergunta aqui. Se a gente já pode, né, assistir palestras online do Haroldo Dutra, do Divaldo, do Alberto Almeida, do André Trigueiro, sobre qualquer tema, se a gente tem estudos aí da FEB fantásticos, estudo online, por que, para que frequentar uma casa espírita? Eu vou interromper aqui o compartilhamento. E eu não sei se vocês alcançaram a reflexão. Hoje, se alguém quer estudar espiritismo, ele pode, na internet, ver vídeos de qualquer federativa, qualquer região, qualquer qualquer país, qualquer palestrante. Ele não precisa mais sair de casa, pelo menos quem tem acesso à internet, e hoje a grande maioria tem, ele não precisa mais sair de casa e ir ao centro mais próximo para assistir uma palestra. Isso é um fato. E aí a gente se pergunta, então, por que, então, frequentar uma casa espírita? Para que sair da minha casa para ir buscar uma casa espírita? Esse é o desafio que nós vamos enfrentar agora. Se o nosso desafio há 2 anos atrás era colocar nossa casa espírita na internet, hoje, mais ou menos, nós já vencemos, nós já temos ferramentas para isso. Agora, o nosso desafio é
encontrar o nosso público. Encontrar quem é o nosso público. Queria ouvir vocês um pouquinho, o que vocês têm a dizer para a gente aí. Tá, então eu vou chamar aqui, vamos ver. Ana. Certo. Boa noite a todos. Estava aqui Luiz pensando... Marinho, eu já chamei aqui a Ana. Deixa eu só aproveitar aqui e falar aqui com ela, depois eu passo para Está você. entrando no som, não? Sou eu? É. Tá, você quer saber o que eu acho disso, né? Eu vou te fazer outra pergunta, então, Ana. Pode falar. Qual casa espírita você frequenta? A União Fraternal Paulo de Tarso. Foi a primeira casa espírita que você visitou ou não? Não. Qual foi a primeira casa espírita que você visitou? Foi em Volta Redonda. Foi... Deixa eu me lembrar. Suave Caminho aqui. Esqueci o nome. Esqueceu o nome, mas você lembra que muito tempo. E por que você foi a uma casa espírita pela primeira vez? Você se lembra? Eu fui levar a minha irmã. Minha irmã estava precisando, e eu fui levá-la. E gostei dos estudos, fiquei. Depois você foi para... Hoje, atualmente, você está em que região? Eu estou na região dos Lagos, em Rio das Ostras. Rio das Ostras. E por que você... Qual é a casa que você frequenta? Desculpa, esqueci. Paulo de Tarso. Por que você frequenta a Casa Paulo de Tarso? O que aconteceu com a Casa Paulo de Tarso que você abraçou essa casa? Afinidade. Afinidade. Eu frequentei aqui a Suave Caminho, depois a Fundação Joana de Ângeles. Nenhuma das duas foram a minha casa. A minha casa acabou sendo Paulo de Tarso. Olha, eu acho que é um relato assim que todo mundo entende, né? Não tem nada mais gostoso do que quando você entra ali na sua casa e você diz assim, é a minha casa. Com todos os problemas que a minha casa tem, todas as dificuldades que a minha casa tem, mesmo que a casa do lado tenha palestras mais avançadas, tenham mais grupos de estudos, tenham mais trabalhos, quando a gente encontra a nossa casa, com todos os defeitos, é a nossa casa, né? Fala, Luiz Marinho, vamos lá. Luiz Marinho é da mesma casa, não? Não, eu sou da mesma região. Boa noite. Aqui de Rio das Ostras também. Qual é a sua casa? O Sejo, é o Joseph Kleber, Centro Espírita, irmão Joseph Kleber. Foi a primeira casa espírita que você começou a frequentar? Não, eu morava no Rio, e aí vim para Rio das Ostras, muito parecido com a Ana, né? A gente tem uma casa aqui, que é o Suave Caminho, eu acredito, assim, em termos de tamanho, a maior casa, né? E foi quando a gente procurou na internet, foi a casa que achou primeiro. E eu fui lá, a gente ficou um mês mais ou menos, mas pela questão, assim, depois de afinidade, fomos indo. Hoje eu moro praticamente do lado do Suave Caminho, mas continuo, né? Assim que voltar, a ideia é continuar realmente indo até o Sejo, pela questão da afinidade também. A ligação, né, Beto? Eu acho que assim, a gente acaba se ligando a um trabalho, tendo um carinho gigantesco por todas as casas, né? Hoje eu tenho um carinho enorme, a Ana estava falando do Paulo de Tarso, a gente um dia desse aqui estava conversando com a dirigente do Paulo de Tarso, e eu estava falando, nossa, é um carinho gratuito pelas casas aqui, né? Mas a gente tem a nossa casa, né? Aquela casa que a gente veste a camisa. E aí, só te respondendo, Beto, que eu fiquei com a pulga da sua pergunta, né? O porquê voltar, né? E eu fiquei assim, o Beto é da comunicação mesmo, né? Joga essas perguntas na gente para fazer a gente ficar aqui se perguntando. E eu acredito que, assim, o online tem muita comodidade, mas tem essa coisa do estar junto, né? Do perto. Eu fico brincando que é abraço quentinho. Tá todo mundo querendo um abraço quentinho, né? Então, eu acredito que tem muito essa conexão que vai fazer as pessoas voltarem, e acho que pela primeira vez
muita gente vai se sentir pela primeira vez realmente dentro do centro espírita, assim que tiver esse retorno, né? Porque agora a gente passou por um outro momento, né? Eu acho que isso, se alguém quiser falar, é só levantar a mão ou pode me interromper. Eu acho que esse é um ponto em que a gente precisa prestar atenção, porque a gente está muito preocupado, com razão, como é que a gente vai receber, como é que a gente vai reorganizar, mas a gente tem que resgatar o espírito do porquê existiu uma casa espírita. E essa resposta remonta aos primeiros grupos cristãos. Por que estar em grupo? Né? Por que reunir em grupo? Por que não estudar sozinho? Né? A gente pode estudar sozinho. Hoje, então, não tem outra definição de que estudar. A gente pode estudar em grupo, online, ou a gente pode estudar sozinho. A gente pode ser um grupo online também. A gente não precisa ser um grupo, a gente não precisa ser grupo só no presencial. Mas a gente, para participar de um grupo, ainda que seja online, a gente precisa querer pertencer a um grupo. Porque senão eu fico só assistindo palestras do Givaldo, palestras do Trigueiro, tranquilamente. Então, hoje, por exemplo, se eu venho aqui, né, aí o Luiz Marinho, não sei se é o filho dele que está ali, qual é aquela criança que está ali, né? Eu já vejo aquela cena dali, eu já crio com ele uma empatia diferente, né? Eu já tenho um carinho. O filho do meu amigo de casa espírita é alguém ao qual eu tenho uma responsabilidade de evangelizar também. Ele já passa a ser parte da minha família. Ele já passa a ser parte, mesmo que seja por um grupo de Zoom. Né? Então, a sensação de pertencimento, a sensação de fazer parte é o grande diferencial neste momento agora em que a gente vai retornar. Aquela pessoa que se sentia pertencente a uma casa espírita, ela vai retornar. Pode ter certeza que ela vai retornar. Aquele que não se sentia pertencente, vou passar para você, Ana, já. Ou ele vai procurar uma outra casa espírita que ele sinta, né, que ele tenha essa sensação de pertencimento, que ele se sinta acolhido, ou ele vai prosseguir sozinho, indefinidamente, até um tempo que ele achar melhor. E também não tem nada de errado com isso. Né? Então, nós estamos agora, nesse momento, no desafio de encontrar esse perfil de público. Quando nós reabrirmos as casas, nós vamos ter uma nova clientela. Pode ser que sejam as mesmas pessoas, mas as pessoas nunca são as mesmas porque elas mudam, ou podem ser que sejam pessoas diferentes, e pode ser que a gente perceba que aquele trabalho que a gente fazia há 35 anos, há 40 anos, agora mudou de público e o trabalho vai precisar mudar. Não sei, a gente vai saber. Mas nunca foi tão importante que a gente percebesse qual é o perfil do nosso público. Nesse momento de online, eu já estou quase encerrando meu tempo aqui, nesse momento de online, nós abrimos muito. Queríamos ter público, né? Divulgávamos nossos links para todos os lugares. Agora que nós começamos a retornar ao presencial, a gente precisa saber quem é o nosso público e como é que nós vamos abraçar, não no sentido físico, mas no sentido de acolhimento desse público. Porque só vão permanecer agora conosco aqueles que se sentirem acolhidos, aqueles que se sentirem realmente pertencendo àquela casa, àquela história, àquele espaço. Fala, Ana, pode falar aqui com a gente. Não, eu iria te dizer o seguinte, que eu sou professora universitária e eu acredito que vai acontecer conosco o que aconteceu na universidade. Nós vamos ficar híbridos. Por que eu te digo isso? Com a tecnologia e com esse empurrão, né, que a pandemia nos deu para o virtual, pessoas que não poderiam ir presencialmente, os idosos, os doentes, os que moram muito longe, os que, para chegar no seu bairro ou chegar no centro espírita, é perigoso. Essas pessoas, elas se retraíam
de ir a uma casa espírita, principalmente quando é noturno. Então, eu acredito que a casa espírita ela vai caminhar hibridamente também por um outro motivo. Nós não precisamos mais pagar acomodações, viagem para os nossos palestrantes que vêm de longe. Nós podemos, como está acontecendo aqui no Clube de Tarso, ter palestras do exterior. Nós tivemos esse ano que passou de vários lugares da França, da Itália, da Dinamarca, do Canadá. Essas coisas são interessantes e acredito que a gente vai ter que mesclar. O que você acha disso? O que vocês pensam a esse respeito? Olha só, a gente já teve algumas discussões sobre isso, a gente está discutindo, esse é um assunto ainda em construção, porque ninguém ainda vai ter uma resposta definitiva, mas o que a gente percebe, né? A gente vai ouvir esses termos, híbrido, misto, e a gente vê que cada um tem um entendimento muito particular do que é o híbrido, do que é o misto. Até isso a gente vai ter que chegar a alguma conclusão. E aí conforme a gente for caminhando, esse conhecimento vai se construindo, né? Então, a gente pode considerar um trabalho híbrido aquele trabalho que acontece tanto online quanto presencial. A gente pode considerar misto, né, online e presencial. A gente pode considerar aquele trabalho em que a gente tem metade das reuniões online, outra metade das reuniões presenciais, ou que a gente tem um número X de reuniões presenciais transmitidas, ou que a gente tem algum tipo... Então, a gente vai encontrar diversos modelos, mas a gente do SESI está preferindo chamar apenas de híbrido aquele tipo de trabalho que vai dar o mesmo acesso, a mesma experiência para ambos os grupos. Então, quando eu consigo dar a mesma experiência para quem está presencial e para quem está online, então ali eu tenho uma reunião híbrida. Aí a reunião está sendo híbrida. Se eu tenho só uma transmissão, ela não é exatamente a mesma experiência. Eu tenho uma reunião transmitida. Se eu tenho uma reunião gravada, né, é diferente. Então, a gente está... Mas isso é o que menos importa, né? E o que a gente tem pensado, né? Está na hora de refletir se a gente vai precisar transmitir todas as reuniões que ocorrerem, se tudo que acontecer no centro vai precisar ser gravado e transmitido, se apenas uma pequena parte, se apenas uma pequena parte das reuniões realmente vão precisar ser gravadas ou não. Então, tudo isso vai depender muito da casa espírita, do grupo espírita. A gente acredita que, se a gente quiser transmitir todos os trabalhos do centro, a gente talvez não tenha necessidade disso. Provavelmente não vai ter público para ver tudo que o centro faz online, né? Talvez o online sejam trabalhos mais específicos. E talvez a gente possa trabalhar determinadas atividades apenas online e outras apenas presencial. Nem tudo, né, funciona do mesmo jeito. Então, provavelmente, os grupos, até de estudos, eles vão continuar só online, e para o presencial a gente vai fazer mais reuniões que necessitem aquela integração física, né, daquela presença física. A gente vai começar a encontrar isso, a gente vai encontrar os diversos formatos. E a gente precisa pensar muito, 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 muito. Porque, neste momento, a grande maioria das casas não sabe quem é o seu público. Onde está o meu público? Onde foi parar o meu público, né? O meu público é o público que está lá no meu grupo do WhatsApp? Talvez. O meu grupo é o grupo que aparece lá no YouTube e fica respondendo, fica fazendo pergunta? Talvez. O meu grupo é aquele grupo que participa do Zoom? Talvez. Quem será o meu grupo? E como é que eu vou acolher esse grupo? E é nesse momento em que eu faço muito esse apelo à comunicação do movimento espírita. Porque a gente vai precisar se comunicar de coração para coração. Se a gente só se preocupar com a estrutura técnica, burocrática, física, do online, como é que a gente vai fazer, e qual a programação, não estiver olhando, não estiver observando para aquela pessoa que está batendo a nossa porta, mesmo que seja do online, o que ela busca,
que ela procura, o que ela precisa, o que ela necessita, essa pessoa vai embora, vai procurar uma outra casa. Então, a gente vai precisar, acima de tudo, fazer igual Jesus fazia, né? Quando a pessoa chegava até ele, ele perguntava: o que queres que eu te faça? Né? O que você está buscando? O que você espera de mim? O que eu posso te oferecer? Né? Antes da gente chegar para a pessoa e dizer: olha, nossa casa tem palestrante tal, de Brasília, de Paris, da FEB, dando palestra, será que é isso que a pessoa que vem buscar a nossa casa quer ouvir? Será que são esses os temas? E aí a gente vai começar a reorganizar esse nosso movimento espírita de acordo com como ele realmente deve ser, que é atender a pessoa, o indivíduo, naquilo que ele mais necessita. É sermos aquelas casas em que a pessoa possa dizer assim: nossa, é a minha casa, é o meu grupo, é a minha família. Aqui eu tenho uma rede de apoio. Aqui eu tenho pessoas que, quando eu estiver com a familiar doente, vão me ligar para saber se está tudo bem. Aqui eu tenho pessoas que sabem qual é o meu nome, que sabem quais são a minha história, que tiveram paciência quando eu cheguei aqui sofrendo de obsessão, tiveram paciência e me viram agora trabalhando como médico, quando a minha mediunidade era deseducada, quando eu era assim, tinha muitas dúvidas, interrompia os estudos várias vezes, e agora que eu já estudo mais, as pessoas já me acolheram, as pessoas que me viram chegando aqui, aqui eu trouxe meus filhos, eles foram evangelizados. Então, todo esse espaço, esse histórico, vai fazer uma grande diferença para que a gente tenha uma casa espírita. Porque antes de pensar numa casa espírita com muitos números, com muitas visualizações, com muitos likes, gente, isso a gente deixa para o Divaldo, para o Haroldo, né? 1 milhão. Todos nós vamos lá assistir. Né? Mas na hora de ir para a nossa reunião, às vezes a gente vai para a nossa reunião, tem 8 pessoas. Que são os meus 8 amigos queridos, que eu gosto muito de reunir com aquele grupinho. Né? E era basicamente isso que a gente tinha para falar. Que a gente aproveite agora esse momento de início do ano, antes de buscar respostas. Graça, seja muito bem-vinda. Olha, a nossa amiga Graça Mora, que é do Quinto Seu, e ela é do núcleo, né, de coordenação da comunicação do SERJ, está se despedindo aqui. Seja sempre bem-vinda, Graça. Então, esse momento não é o momento da gente procurar fazer afirmações nem achar respostas definitivas, mas esse é o momento da gente fazer as perguntas certas. É mais difícil fazer uma pergunta do que dar uma resposta. Então, é o momento da gente olhar, observar e perceber que a gente vai precisar reconstruir quem é o nosso movimento espírita, qual é o perfil do nosso público, como é que ele chega, o que ele busca, o que a gente pode oferecer a ele. Tá com essas respostas aí em construção, observar bastante, porque os próximos anos podem ser completamente diferentes. Né? A gente não tem controle disso, a gente realmente não sabe o que vai acontecer e o que esperam da gente. Né? A gente viu aí muita gente mudou de religião nessa pandemia, muita gente trocou de emprego nessa pandemia, mudou de casamento nessa pandemia. Então, tudo isso vai mexer aí com a gente. Olha só, eu vi que vocês têm ainda um tempo para cada seu apresentar suas experiências. Eu quero muito ver isso, porque a gente também só está reunido aqui, gente. O SERJ só existe em função do coletivo. O SERJ é o Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro. É a união dos centros espíritas, das regiões. Cada diretoria é representativa. Então, estar na direção, estar na diretoria, significa você ter representatividade, você representar o todo. Né? Então, nós estamos aqui para integrar, para que a gente possa trocar experiências, não para dar rumos. Quando a gente oferece um rumo, quando a gente aponta um rumo, é porque a gente já viu que uma experiência foi bem sucedida num grupo e agora a gente compartilha ela com o todo. Não é o que pensam os diretores. Né? Então, os coordenadores de SEU estão aqui também para isso, para ouvir muito bem as experiências, o que está acontecendo, e nessa troca é que as regiões vão crescendo. Então, isso é muito importante vocês estarem aqui. Então, a Flores Bela queria falar, e eu vou passar a palavra para os anfitriões aí, que podem continuar conduzindo aí a atividade.
A Florisbela quer falar agora, antes da gente passar para o próximo momento? Caso não, a gente passa para o próximo momento, então. Tá bom, obrigado, Florisbela. Primeiramente, agradecer o nosso querido Roberto Lúcio, né, pela explanação, pelas colocações e pelo start do que pode acontecer aí daqui para frente, né? Todos nós nos envolvendo com esse objetivo. Eu gostei muito, Roberto, da questão da sensação do pertencimento. É necessário, a gente precisa isso, a gente precisa pertencer, né? Socialmente falando, inclusive, a um grupo, porque sozinho ninguém vai a lugar nenhum, ninguém é ninguém. A gente necessita isso. Bom, meus amigos, vamos passar para o próximo momento. O próximo momento são 5 minutos de reflexão de cada Conselho Espírita de Unificação, né? E a gente inicia através do primeiro número, que é o 26º Seu. Nós temos aqui 2 amigos do 26º Seu, Hélio e Leda Viana. Gostaria de saber se vocês gostariam de falar alguma coisa. Caso vocês queiram, é só abrir o microfone. Caso contrário, eu, como pertenço ao 26º, eu também posso falar. 5 minutinhos. Hélio, Leda... Não, né? Então, deixa eu falar. A ideia é o seguinte: o 26º Seu encontra-se na seguinte situação: todas as casas estão fisicamente fechadas, tá? Apenas, com relação às palestras públicas, apenas no virtual, algumas casas se predispuseram a transmitir. Alguns serviços de assistência social não foi possível parar, teve que continuar. Mas a gente está falando aqui de comunicação social, né? A comunicação social acabou até trabalhando um pouquinho mais, porque a gente teve que fazer as transmissões e todo aquele trabalho, né, de contactar os palestrantes, né, inclusive aproveitando o momento do virtual para trazer outros amigos de outros lugares, outras cidades. E como o Beto acabou de falar aí, né, interessante, muito interessante, a gente ver os nossos amigos das nossas regiões que estudaram conosco, que estudam conosco, que coordenam estudos da nossa região, também está junto, e presencialmente. Esse é o grande objetivo. A proposta durante esse ano é que as casas retornem, agora falando como coordenador de comunicação social do 26º Seu. A proposta é que as casas retornem ao presencial, porém, utilizando o método híbrido, ou seja, para aqueles que, por algum motivo, não puderam dar continuidade aos seus estudos presencialmente, ter a possibilidade de continuar o estudo na casa, através da casa espírita, de maneira virtual. Ou seja, apenas abrir um leque para mais uma opção além do presencial. Esse é o objetivo do 26º Seu, a discussão, inclusive, do 26º Seu. E, continuando, aproveitando esses minutinhos aí que nos restam, falar de como isso vai acontecer. Esse é o nosso debate. De que maneira, quais os métodos, quais as técnicas que nós vamos empregar, o que uma casa espírita pode, a nível de aquisição de instrumentos, de meios materiais, para se poder concluir esse sistema híbrido, né, de estudos, de palestras, e não ser apenas uma transmissão, como o Roberto Lúcio colocou aí, muito bem colocado, não ser apenas mais um na net que está cheio, tá extremamente cheio de transmissões, né? Tem coisas que a gente nem sabia que existe, passou a saber. A mesma coisa, que é fácil, se torna difícil justamente por causa disso, porque está difícil você achar, tanta oferta que se torna difícil você achar até exatamente o que você procura. Mas isso é independente. O objetivo do nosso Seu, falando do 26º Seu, é esse. Ao retorno do presencial, estudar as melhores maneiras, os melhores meios de se criar, porque o híbrido é inevitável, é inevitável. A casa pode optar, claro, em continuar com o seu trabalho presencial, né, de pertencimento ali, né, o corpo, estarmos juntos no físico, nas paredes, né, no momento material, ou
optar pelo híbrido. E o híbrido é uma vertente que está acontecendo, que a gente vai buscar as melhores condições para isso. Ok? Então, agora, meus amigos, eu gostaria de convidar o representante da coordenação do 33º CEU, Macaé. Tem alguém aí do 33º CEU que gostaria de relatar como está a casa, quais as propostas para esse ano? 33º CEU. Caso não tenhamos nenhum irmão do 33º CEU, então a gente vai para o 34º CEU, Cabo Frio. Alguém de Cabo Frio aqui? 34º. Pelo que eu percebi, o 34º não teve uma divulgação mais efetiva, né? Eu acho que até por isso. Então, a gente passa para o 35º CEU, né? Nossos queridos irmãos aí, Sandro, Francisco, Caetano, eu vi a Carla também, Carla. Posso interromper aqui? Olha só Claro, como meu é que amigo. é interessante. Então, a gente está aqui nessa reunião, né? Por exemplo, o 33º CEU é o que tem mais casas, são 14 casas, né? São 14 instituições. A gente está precisando ir lá visitar, abraçar, para que eles se sintam mais pertencentes ao reunir. Tem alguma coisa que está fazendo com que eles estejam ausentes, não é? E isso é um dever de todos nós, né? Eu até coloquei assim, olha, eu acho que a gente vai fazer um encontro da comunicação sobre como trabalhar esse sentimento de pertencimento diante do híbrido, porque vai ser bem complexo isso, né? A gente conseguir trazer isso. Mas a gente já vai vendo que a necessidade, ela existe, né? Ela vai existir. Então, olha os desafios, né? Quando eu era presencial, a gente já sabia, né? Era ir lá, dar um abraço, marca um café com bolo, que a gente já se reúne. Mas agora, no online, outros desafios, né? Exatamente, Roberto, com certeza. É buscar, né, o melhor caminho, o melhor meio da gente poder se abraçar efetivamente, né? Literalmente falando, aliás. Então, meus irmãos do 35º, alguém gostaria de estar falando em nome do 35º CEU? Sandro? Caetano, meu amigo Caetano, pois não. Abre seu som, por favor. Clica no microfone, a gente não está te ouvindo. Ainda não estamos te ouvindo. Você está no celular ou está no notebook? Celular. Agora a gente está te ouvindo. Agora Você, na outra tela, a gente está te ouvindo. Mas pode falar conosco. Acho que não vai dar você. retorno, não. Gente, eu estou até na câmera errada aqui. Bom, nós estamos aqui na casa, pelo que eu observei, tá? Eu não consegui fazer um apanhado rápido aqui, porque cada casa colocou no grupo do WhatsApp. O 35º CEU está com as casas assim um tanto coesas. Nós temos reuniões assim bem periódicas e o Grupo Fraternidade, né, Grupo Espírita Fraternidade, ao qual eu pertenço, ele tem feito as reuniões presenciais desde agosto de 2020. Então, a gente tem tido até poucas pessoas, isso é muito aleatório, e a gente tem feito também um trabalho online. As outras casas, elas têm, a maioria das 8 casas, elas estão mais com o trabalho online, né, os estudos online, e eu observei aqui que a casa Nosso Lar, Grupo Espírita Nosso Lar, ele está com reunião presencial na segunda-feira. É um estudo presencial. Então, no mais, está tudo trabalhando, estão todas trabalhando, a maioria no online. Tá? E eu gostaria de deixar aqui uma mensagem, né? Então, assim, uma falazinha. Eu acho que todo momento de dificuldade, ele aflora, né, os pensamentos e as tendências de cada pessoa. Eu acho que cabe a nós, assim, ter um olhar, né, como o Betinho bem falou aí, que eu gostei muito,
da gente acolher, da gente abraçar essas pessoas, a gente poder estar o mais próximo possível, disponível, trocando informações, isso é muito importante. E o Espiritismo sempre disse que as mudanças e a regeneração, né, é a palavra-chave para todos nós. As mudanças não são fáceis. Nós sabemos que tem dificuldades, há muita resistência por parte de alguns, o próprio conhecimento tecnológico, né, a gente há de convir que a maioria do público das casas espíritas são pessoas com a idade, meia idade para cima, né? Então, há uma certa dificuldade, né? E o momento chegou da gente ir aprendendo devagarinho. Eu acho que, com o tempo, é uma tendência, eu acho que até favorável, como o Betinho também colocou, que eu achei muito bom. A gente precisa estar trabalhando no híbrido, porque o importante é a gente divulgar a doutrina, né? E uma outra questão aqui é que algumas pessoas se sentem expostas, têm algum problema com não querer falar, mas isso aí é uma questão de aprendizado de cada um. Eu, mesmo quando comecei, eu não sabia por onde começar, e eu tenho observado que muitas pessoas, até pouco tempo atrás, não gostavam de falar, não gostavam de passar a mensagem, e agora já estão se integrando ao grupo. Então, eu acho que isso aí também é uma coisa comum que deve estar acontecendo em todas as casas do 35º Seu. A gente tem sempre conversado sobre isso. E uma coisa também importante, que a gente sempre falava sobre a inclusão do jovem, né? Porque o jovem, ele tem que estar inserido no contexto e tal. Eu acho que o momento também é esse. Eu acho que vale a pena a gente... Agora, o presencial sempre tem aquela coisa do abraço, né? Conforme disse o nosso amigo Luiz Marinho aí, o abraço quente, né? A gente quer se aproximar das pessoas, a gente quer conversar, quer abraçar, quer cumprimentar, quer estar olhando no olho, mas a gente tem que estar dividido nisso aí. E a compreensão é a base de tudo isso. Mas eu vejo que as casas estão com isso. Eu digo, eu acho que não sei se tem algum tempo ainda, se eu gastei o tempo todo, se tiver mais algum irmão do 35º, quiser falar alguma coisinha para completar, podem ficar à vontade. Tá bom? Obrigado, Caetano. O microfone está aberto ao 35º. Quem quiser falar. Caso contrário, a gente passa, Olha, se então, para ninguém o... quiser falar, o Roberto vai ficar interrompendo o tempo todo, né? Não é possível. Deixa eu só dar Fique à uma vontade. sugestão para as pessoas que são essa questão do jovem, né? Essa questão do jovem é um problema que não é um problema das mocidades nem da evangelização, né? É um problema dos presidentes de casa espírita, porque é um problema geral, né? Faltam jovens em todos os setores da casa espírita. Informalmente, eu já vou dar uma dica, tá? Uma dica para vocês informal. Procurem, vocês que são coordenadores, procurem olhar para a equipe de vocês, se tem ao lado de vocês alguém 10 anos mais jovem que você. Se tiver alguém trabalhando com você 10 anos mais jovem que você, já é um futuro garantido. Se não tiver ninguém 10 anos mais jovem que você trabalhando, se a sua equipe é toda da sua idade, sua equipe tem um grave problema. Agora, se a sua equipe é só você, aí o problema é maior ainda, né? Então, se você já chamar alguém 10 anos, não precisa chamar jovens de 15, 16 anos, mas se você tem 50, tem 60, tem 60, você chamar alguém de 30, de 40, você já tem um caminho aí para trabalhar. Mas, desculpa, eu prometo ficar calado aqui. Sempre bem-vindo e providencial, Roberto. A Carla Vasquez, né, gostaria de falar do 35º Seu. Por favor, Carlos. Carla, fica à vontade. Boa noite, gente. Eu não vou abrir a imagem, não, porque eu peguei essa gripe braba e eu estou aqui detonado, tá? Então, deixa eu com a minha fotinho aí. Não, o Zé Caetano falou que só o Jeff que abriu presencial e a gente agora do Semente, em Guaba, retornamos em janeiro, nós começamos as nossas experiências também presenciais.
E nós decidimos fazer, como o Roberto falou, né? Não importa se híbrido ou misto, o termo é o que menos importa. Mas a gente está fazendo, como nós tínhamos 3 dias, né, aberto ao público, segunda nós estamos abrindo à noite, a quarta é à tarde, né, que é um plantão de passe rápido para quem não pode ir à noite, e a quinta ficou no online, porque quando a gente falou assim, olha, gente, a gente vai voltar, vai começar a abrir, porque muita gente estava pedindo para retornar presencial, e outros falaram assim, não, vocês vão abandonar a gente agora no online, agora que a gente acostumou, falou, calma, vai ter para todo mundo. Então, a gente voltou presencial na segunda e quarta, e online às quintas, né? Então, atendemos, como o Roberto disse, ao nosso público, né, fiel. E os estudos continuam sendo online. Esse ano eu quero abrir alguns outros estudos mais voltados para jovem, e aí eu estou nessa dúvida se faço online ou presencial, porque o jovem já está enfadado, né, do online, que eu também participo das reuniões de coordenação de jovem, de evangelização, porque, né, vocês sabem que o semente é pequenininho, eu sou 1001 utilidades, né? Então, nesse contexto, eu estou ainda nessa dúvida, porque realmente o online faculta a gente pegar jovens que estão em outros municípios que queiram participar, e coisa que o presencial não nos permite, mas, em compensação, também tem essa questão da exaustão do modelo, né, online que os jovens estão passando. Então, ainda estou em aberto para ver para onde que eu vou nesse sentido. Mas eu creio que, como todos aqui, a gente vai ter que ir se modelando, enquanto casa, né, espírita, a esses dois tipos, né, de divulgação, presencial e online. Era só isso. Abraço aí a todos, gente. Gratidão, Carla, e melhoras para você, é o nosso desejo aqui. Gente, antes de chamar o 39º, eu gostaria de dizer para vocês o seguinte, da importância que é esse nosso encontro aqui, porque a comunicação social atravessa toda a casa espírita, é transversal, e a importância da comunicação social é tão grande que é fundamental para todos os trabalhos da casa espírita. Por isso é importante esse encontro, por isso é importante a reflexão, por isso é importante a proposta do futuro das nossas casas espíritas com relação à comunicação social espírita. Agora, gostaria de convidar, né, o 39º seu, representante do 39º seu, para falar em nome da comunicação social do 39º. Obrigado, Roberto. Antes de eu começar a falar, eu quero saber se eu posso usar o tempo dos outros seus que não estão participando. Mas olha só, eu vou tentar falar da área de comunicação social de Saquarema, tá? Inicialmente, nós entramos nessa área através de um chamamento do CERJ, com a criação em rede dos embaixadores, em que o titular era o Maurício Caran e eu era o espelho. Mas, por compromissos profissionais, o Maurício declinou da função e aí, numa reunião de seu, eu já divulgava mesmo, já estava nessa área, acabei assumindo a titularidade. E, oficialmente, o seu de Saquarema criou a área de comunicação social, porque nós estamos aqui tentando implantar o modus operandi do CERJ, ou seja, se o CERJ tem todas aquelas áreas, a gente, aos pouquinhos, está tentando montar todas as áreas aqui no seu de Saquarema. E, então, foi criado oficialmente a nossa ACSE. Imediatamente entrei em contato com todas as casas espíritas para ter um representante de cada. Por mais que eu tivesse insistido com uma casa, ela não participou. Mas aqui eu não vou querer falar do copo que está meio vazio, eu vou querer falar do que está meio cheio. Nós criamos um grupo de Zap e instituímos pelo menos uma reunião mensal. Tivemos uma por mês. Tivemos as 3 primeiras virtuais e a 4ª foi presencial, até a pedido do pessoal que estava participando das virtuais.
e foi muito bom. A gente percebe que a cada mês a gente avança mais, desde que nossa primeira reunião foi a última sexta-feira de agosto, e já em setembro nós começamos com a campanha do Setembro Amarelo, criamos e divulgamos melhor o 39º Seu, tanto no Instagram como no Facebook, tá? Porque eram coisas que a gente estava tendo preocupação, e mais o grupo de Zap. A partir daí, as pessoas se conscientizando, e graças à participação de algumas pessoas, que inclusive uma delas está aqui na sala, que é a Rafaela Paiva, que está sendo meu braço direito e esquerdo nessa área. A gente idealiza, ela executa. É uma jovem universitária, participa da Mocidade Espírita da casa dela lá em Jaconé, a família toda envolvida com espiritismo, e ela leva a sério o negócio aqui, e com conhecimento das ferramentas que ela tem, ela nos auxilia muito, participa dos encontros nossos. Convidei ela para assumir a coordenadoria do Seu nessa área de comunicação, mas ela fez um kkk, falou que ainda não é o momento, e está aqui como colaboradora. Rafaela, não tem Então, kkk, não, Rafaela. É o momento, sim. Olha, o é, André Luiz diz: quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Se aparecer o trabalho, é porque o trabalhador está pronto. isso aí, verdade. Então, nós todo mês, setembro, outubro, novembro, é impressionante. Todo mês nós estamos fazendo campanhas. Tudo que o movimento espírita coloca em termos de evento nacional, estadual, nós temos compartilhado para nossas casas. Estamos cada vez mais aprimorando o nosso sistema de rede, a ponto de eu dizer que nós avançamos muito em muito pouco tempo. Tá? Recentemente, nós, inclusive, foi parar no site do CERJ, o dia 21 de janeiro, foi colocado lá uma criação da Rafaela. Eu fiz uma, ela aprimorou, então é sempre assim, eu faço, ela aprimora. E nós criamos aqui uma coisa que a gente também ficou batalhando, um quadro de atividade de todas as casas. Então, nós temos um link, quando a pessoa clica nesse link lá, aparece todas as casas espíritas de Saquarema, com exceção dessa que não quer participar, as atividades diárias de reunião pública, estudo, dia, horário, se é presencial, se é por plataforma. Criamos também as redes sociais. Então, se você quiser falar com Instagram, WhatsApp, Facebook, YouTube, dessas casas, também está tudo lá. E mais publicações diárias. Então, diariamente, no Facebook e no Instagram, nós estamos publicando, nem que seja uma mensagem, uma foto, e elas fizeram até um estudo em que, a partir do momento que nós começamos a fomentar essas redes sociais, teve um pico, né? Subiu mais do que o Omicron. Nós tínhamos poucos acessos e agora subiu bastante os nossos acessos. E isso tudo, num único link, você acessa todas essas informações de todas as casas espíritas de Saquarema. Mensalmente, a gente mantém esse quadro de atividades atualizado, e a reunião de hoje está substituindo a reunião mensal que seria feito agora em janeiro do nosso grupo de comunicação social. Aí, na sala agora, eu tenho a Deise e tenho a Rafaela. Se elas quiserem fazer o uso da palavra, vai ser um prazer. Elas são tímidas, não botaram nem a carinha delas, está só com o vídeo desligado, mas elas estão na sala. Querem falar alguma coisa, meninas? Não, você... Fala, Rafaela. Eu só queria agradecer mesmo, está sendo muito legal trabalhar, mas não tem nada para falar não, é isso. Obrigada. Eu também, eu queria agradecer, né, Jorge, aí, o trabalho
faz da nossa, que eu posso colaborar. Estou chegando, estou me situando ainda. Eu sou da UCEAV, da União Cristã Espírita Amor e Verdade. Nós fizemos, desde o início da pandemia, a gente estava estudando online. Quando a gente entendeu que dava para voltar, começamos a fazer reuniões híbridas de estudo. A gente estava estudando o livro Céu e Inferno, e também aos sábados a gente estava estudando os livros de Joana de Ângeles. Então, assim, a gente está bem situado nessa história. Mas eu achei importante o que o Roberto, né, Roberto, falou sobre o que esse público, né, que vai chegar, que está chegando, que está voltando, o que ele espera da casa, o que ele quer da casa. Então, assim, anotei isso para a gente se posicionar. No sábado, nós já tivemos uma palestra pública, a casa reabriu, mas, assim, sempre com o pé atrás. A gente não sabe o que vai acontecer, vai precisar fechar, mas esperamos que não. A gente está com todos os protocolos bem espaçados, de máscara, enfim. Mas já tem gente aparecendo na casa, entendeu? Já perguntou, uma pessoa me perguntou se estava tendo estudo, né? Na verdade, não. O estudo que está tendo já é da Gênese, então teria que ter estudado outros, né? Os anteriores. Então, assim, é muito importante isso aí de saber o que esse público está chegando ou que está voltando, né? O que ele quer da casa. Obrigada aí, Roberto. Obrigado, Jorge. Tá. Pessoal, aqui só para eu poder concluir o pensamento, tá? Vocês estão me ouvindo? Então, tá. Para concluir o pensamento, então, é até interessante que quando eu passei a ser o titular de embaixador e para querer, já com a intenção de criar a área de comunicação aqui em Saquarema, o Roberto, ele mandou para mim 3 PowerPoints falando sobre área de comunicação de edições lá do CERJ que eles usavam para falar o que é a área de comunicação social espírita. Desses 3, alguns slides eram até repetidos e tudo, eu montei um só. E usei, de 3 eu fiz um, né, para ser o mais completo possível, sem ficar repetitivo, para disponibilizar, para divulgar aqui para todo mundo. Inclusive, fica divulgado, fica disponibilizado para todo o Reunir 5, porque foi em dezembro, o Robson, aí o Francisco me corrijam, foi em dezembro que, numa reunião de dirigentes com a Beth Campos, que foi oficialmente criado a ACSE do Reunir 5. Até então não tinha, tá? E nessa mesma reunião já foi estabelecido o calendário anual desse ano, da área do Reunir 5, em que o nosso encontro está sendo o primeiro encontro regional da área de comunicação, e já está previsto um outro encontro aí já para o meio do ano, né, Robson? E com isso aí eu encerro, tá? Muito obrigado. Obrigado, Jorge. Obrigado, Rafaela. Obrigado, Deise. Obrigado, Caetano. Naquela hora eu também não pude falar. A Carla, eu agradeci. Mas, sim, Jorge, é isso aí. A gente estava um pouquinho, né, parado aí com a comunicação social da nossa região, do Reunir 5. E agora a gente está tendo essa oportunidade. Eu estou achando esse momento maravilhoso, né? Porque o próprio Luiz aí sabe, o 44º, uma dificuldade que a gente tinha, e agora a coisa está acontecendo, ou seja, as nossas mãos estão construindo cada vez mais. E por falar em Luiz Marinho, por favor, Luiz Marinho, é a vez do 44º. Boa noite, pessoal. Agora, oficialmente, né, falando aqui. Gente, quero começar falando que eu estou muito feliz, né? A gente tem aqui, aí eu quero citar os nomes. A Simone, ela precisou sair, mas ela estava aqui com a gente. O Nicolas está aqui com a gente. A Ana, que estava falando um pouco antes. A Florisbela.
são todos lá do 44, e a gente fica aqui, eu estou assim, muito animado, né, com essa reunião. Já era a proposta a gente fazer esse encontro do 44, só que eu confesso para vocês que eu esperei, fiz uma estratégia aqui, né, de esperar essa reunião aqui para a gente iniciar, né, a partir daqui, ter as nossas reuniões mensais. O 44 ele começou com essa nova gestão agora em agosto do ano passado, no meio da pandemia, então a gente ainda não conseguiu fazer as propostas, né, de ir nas casas, conversar com cada casa. A primeira vez, né, que eu tive no contato, né, com o movimento do Reunir, da CERJ, dos embaixadores, foi através do Robson e do Roberto. Talvez os dois não lembrem disso, mas assim, eles me atenderam, né? Assim, eu entrei, eles me abraçaram virtualmente, abraços quentinhos, né? Mas é o abraço, né, que eu já senti do acolhimento, do pertencimento. E quando a proposta, né, veio para a gente fazer as reuniões do 44, ser o embaixador da comunicação do 44, esse é o exemplo que eu peguei. Então, é o que a gente quer levar, é esse acolhimento. Ainda nós estamos iniciando, a gente conseguiu alguns pequenos passos, né? Temos um grupo de WhatsApp já com os representantes de todas as casas, onde a gente já começa a integrar. Somos 8 casas, dessas 8 casas, o que a gente tem, né, das informações é que a grande maioria estava no módulo online, algumas com bem poucas atividades. A gente teve, né, uma casa que praticamente não parou durante toda a pandemia, também com muita força das atividades sociais, né, da assistência social. E aí o Roberto colocou, né, eu não sei agora se foi o Robson ou se foi o Roberto, mas a verticalidade, a horizontalidade, perdão, da comunicação, né? Então, acaba atingindo a parte de assistência social, os estudos, né? A gente está vendo nos estudos da casa que eu pertenço, pessoas de outros centros, a gente frequentando estudos de outras casas, até de outros seus, né? Agora também fui convidado para estar com o pessoal lá do Sul, estudando, né, uma outra obra. Então, assim, é muito bacana essa integração, sim, mas, como foi bem trazido, a gente percebe a necessidade de fazer um retorno aos pouquinhos, com toda a segurança, de forma parcial, mas progressiva, para que a gente possa retornar e ter essa integração das casas. Então, eu estou muito feliz, eu vou diminuir aqui a minha fala, abrindo espaço também para o pessoal do 44 que queira contribuir, que queira falar um pouquinho, mas eu percebo que esse é o ponto, né? A gente tem uma feira do livro espírita que acontece desde 96 aqui na nossa região. É um evento assim extraordinário que sempre integrou as casas, né? Foi sempre o evento que integrou as casas, e a gente quer continuar isso e outras atividades, né? Mais atividades, a gente começou em 2018 um evento chamado Criação, juntando as crianças das evangelizações. Então, a ideia da comunicação ela é realmente estar junto das outras áreas e a gente conseguir fazer essa integração, né? E aí eu conto, né, já colocando aqui o final, conto com esse apoio que eu sempre recebo de todos aqui das áreas de comunicação, de todas, né, de todos os seus, né? Muito engraçado, hoje eu estava mandando mensagem para o pessoal e sempre recebendo muito desse acolhimento, e também das áreas de comunicação da nossa região, que a maioria das casas não tinham. E a gente agora está começando a também querer auxiliar nessa institucionalização da comunicação em cada casa também. Então, é tudo nascendo junto e a gente nascendo aqui
pedindo já esse... Já nascendo pedindo ajuda, tá vendo? Se alguém do 44 quiser falar. Sim, se alguém do 44 trazer para a gente aqui mais uma reflexão. Ó, eu acho que o Nicolas vai falar. Ele já ligou a câmera ali, ó. Pois não, Nicolas, fica à vontade. Boa noite a todos. Só para ratificar as palavras do Luiz, que, como para todo mundo, é muita novidade. A realidade das casas são bem diferentes, né? A gente está falando aqui do 44º, mas de Casimiro de Abreu, então o porte da casa é bem diferente, a quantidade de trabalhadores é bem diferente. Então, são realidades que têm que ser adaptadas, mas uma coisa é inconteste, né? Que o estudo híbrido vai continuar, né? A gente começou na pandemia, que estava total, com estudos quase todos os dias, virtuais, mas nem todo mundo acompanha, né? Por exemplo, o perfil de público aqui tem muita gente idosa, tem muita gente que não tem acesso, né? Então, o estudo virtual atende uma parcela, né? Então, a gente foi diminuindo, já que agora retornamos ao estudo presencial, pelo menos 2 vezes na semana, de maneira mais tranquila, e agora a gente está fazendo o estudo presencial, o estudo virtual 2 vezes na semana, mais tranquilo. Em relação a isso que o Luiz falou, a gente está tentando se organizar no sentido de fazer o melhor trabalho possível aqui para o 44º e contando sempre com o apoio e com a expertise de todo mundo para a gente trocar ideia e trocar experiência. Obrigado, Nicolas. Obrigado, muito obrigado. É soma, gente, é soma. Essa soma é muito importante para todos nós. Eu gostaria agora, nós vamos passar para o nosso terceiro momento, das considerações finais aí do nosso amigo Roberto Lúcio. Mas antes, tem uma coisa que a gente quer saber. Jorge, você falou aí para a gente a respeito de concentrar links das casas em uma só postagem. Qual a sua visão, proposta, ideia sobre isso? A ideia é justamente a gente trabalhar em rede e facilitar a vida de quem procura informações sobre as casas espíritas. Tem gente que, às vezes, vai numa determinada casa e não sabe que, ao lado da casa dela, tem uma casa espírita funcionando. E como a internet tem uma divulgação muito grande, inclusive para quem não é espírita, a pessoa tem esse link lá, ela tem um panorama de tudo que está acontecendo no município de Saquarema. Lá consta o endereço das casas, as atividades, e é uma forma da própria casa também ir despertando a consciência que nós trabalhamos em rede, né? Um dos objetivos que eu tenho na coordenação de Saquarema é que todas as casas de Saquarema participem, inclusive aquela que não está participando, né? Não é porque a gente não quer, é porque a direção lá não quis, mas pode ser que isso mude com o tempo, tá? Tem outras que o cara até dá um representante, mas você percebe que se mantém aquela distância. Então, a gente está obrigando, quase que indiretamente, a pessoa chegar a dizer o seguinte: pô, está todo mundo lá com seus quadros de atividade atualizados, eu não vou ter? Por que a minha não tem? Né? E vamos lá, entendeu? Vamos despertar o interesse das pessoas, mas, principalmente, a gente criar esse trabalho em rede, né? Em outras palavras, tudo aquilo que está escrito lá na OCE, na área de comunicação social, a gente tenciona implantar aqui em Saquarema. Obrigado, Jorge. Ana, gostaríamos de ouvir você, então, para depois a gente passar a palavra para o nosso Roberto, porque o nosso tempo realmente ficou um pouco escasso. Está estourando. Isso que Jorge falou é muito interessante. Eu, quando saí daqui, eu trabalhei um tempo em Tocantins. E quando eu cheguei em Tocantins, eu não sabia onde tinha nenhuma casa, eu não conhecia a cidade nem nada. E, através da internet, eu entrei na FEETINS, e na FEETINS tinha exatamente isso que Jorge falou. Todas as casas, telefone, os dias, os trabalhos, e foi assim muito rápido para que eu colocasse
me colocasse dentro de uma casa para estar a trabalho e a estudo. Então, eu não vejo assim que poderia ser uma coisa isolada de um seu, mas, de repente, algo mais integrador. É a minha sugestão para vocês. Obrigado, Ana. Eu gostaria de propor aqui, fazer uma proposta. Por que não? Apenas para reflexão, por favor, não vamos resolver hoje, tá? Mas para reflexão, por que o próprio Reunir 5 não pode criar 2 instrumentos? O primeiro seria, de repente, um boletim bimensal, feito a todas as mãos do Reunir, ou uma web rádio, onde todos nós possamos, a várias mãos, né, fazer a programação, trabalhar dessas informações aí que o Jorge acabou de falar. Fica só a proposta, meus amigos. Talvez seja uma boa proposta, quem sabe? Vamos dialogar, vamos conversar a respeito. E agora, o nosso momento de encerramento, antes da prece final, nosso querido Roberto Lúcio. Por favor, Roberto. Gente, eu só tenho a agradecer e parabenizar vocês. Eu acho que é muito feliz, né, a gente poder fazer parte de um movimento espírita que funciona dessa maneira tão acolhedora. O Luiz Marinho falou algo que foi muito interessante, que ele mencionou o trabalho da Feira de Livros, né? E que como o trabalho integra, né? Então, a gente se integra muito aos outros durante o trabalho. Então, que a gente fique também muito atento e não pense só no produto final do trabalho. Então, quando a gente tem a Semana Espírita da região, ou quando a gente tem a Feira do Livro, ou quando a gente tem algum evento que acaba reunindo, não pensar só no evento em si, mas pensar nessa oportunidade de estar trocando, de estar conhecendo, de estar intercambiando, né? Muito mais do que o próprio evento, todo esse preparatório, essa integração que vai resultar no ano seguinte, é um ganho muito grande, né? Às vezes a gente faz um evento assim, é um feirão, e financeiramente não dá nenhum retorno, mas o quanto aquilo reúne os trabalhadores, envolve. Muita gente começou a trabalhar num feirão, vai aprendendo a trabalhar dessa maneira, é uma escola, né? É realmente uma escola. A gente tem nos embaixadores, na comunicação, a live dos embaixadores, que a gente costuma dizer isso, que o objetivo daquele trabalho é muito mais unir as pessoas do que o próprio produto final em si. Porque conforme a gente vai unindo, trabalhando junto, a gente vai trocando, vai crescendo enquanto trabalhador. Essa ideia que o Jorge trouxe aí também de a programação está toda reunida num quadro, isso é muito importante. Já tem uns 4 ou 5 anos, nós fomos procurados pela Federação Espírita do Mato Grosso do Sul com um software que eles tinham para a gente, que a gente poderia colocar através do GPS, qualquer pessoa encontrava qual é o centro mais próximo da região e qual é a palestra que está tendo naquele momento. Genial. A nossa dificuldade é exatamente isso, de levantar as informações num padrão, que as casas tragam esses insumos. Então, legal que o Jorge está fazendo. Eu acho que a gente poderia pensar, começar por seu, cada seu começar a trabalhar isso. O Jorge pode dar o exemplo dele, o modelo dele, cada um vai fazendo. Fortalecendo isso em cada região, a gente pensar numa programação geral do Reunir, aí eu acho que a gente já poderia ter no próximo semestre, né? A gente ia aos pouquinhos, porque às vezes começar o Reunir inteiro, às vezes é muito ambicioso. Eu acho que se a gente conseguir, cada seu tiver a sua programação, de repente não precisa ser a programação toda, mas se a gente tiver um calendáriozinho assim, onde a gente tem os principais eventos da região já estabelecidos, para o público saber, né, quando é o aniversário de cada casa, só isso já é um grande ganho para a região, né? Quanto mais a gente conseguir saber qual é a rede social de cada casa, qual é o Facebook de cada casa, qual é o Instagram de cada casa, se a gente conseguir reunir as informações, isso é um desafio grande, assim, né? É um desafio, não é tão simples, e a partir dali, às vezes, a partir de uma ação como essa, toda uma família de trabalhadores vão surgindo, né? Todo grupo vai se unindo, vai se reunindo. Então, cada região vai ter uma experiência diferente. Minha conexão está estável, não sei se eu estou aparecendo aqui para vocês. Mas é basicamente isso que eu queria falar para vocês. Continuem, olha, eu acho que vocês estão muito bem mesmo, como eu falei para vocês, olha, 50 casas, não tem por que a gente não pensar que isso é por acaso.
Nós fazemos parte de um projeto de Jesus, né? A doutrina espírita é um projeto de Jesus para a regeneração da humanidade. Essa reunião de centros espíritas trabalhando juntos nas regiões fazem parte de um projeto maior de regeneração da humanidade. Então, quando a gente está aqui se doando, né, e quando a gente pensa assim, olha, eu poderia fazer mais, vamos fazer mais sim, porque não é pela gente, não é só pela nossa região, é pela regeneração de toda uma população planetária, que precisa, um planeta que precisa sair, né, do momento de provas e expiações para a regeneração. Então, Jesus conta muito conosco, né? Jesus conta muito com as casas espíritas, com os trabalhadores espíritas e com a união. Se nós estivermos unidos, nós vamos longe. É isso, gente. Muito obrigado aí. Bom, agradecendo a todos os irmãos, a todos vocês, por estar conosco nesse domingo, né, nesse horário, mas é muito importante, e foi importante, e continuará sendo importante durante todo esse tempo aí. Vamos trabalhar, unir as nossas mãos. Agradecendo mais uma vez, né, a todos vocês, e gostaria de convidar aí o Luiz Marinho para fazer a nossa prece de encerramento. Então, vamos manter essa aliança, essa união, essa grande parceria. Foi falado que somos mais ou menos 50 centros espíritas. Imagine que cada centro espírita, imagina a quantidade de coordenadores espirituais, de mentores espirituais. Agora a gente está pedindo a esses 50 centros, a cada um dos seus mentores, coordenadores espirituais, estamos aqui. Estamos juntos nessa tarefa de integrar, de unificar, de ligar, não apenas através da tecnologia, mas principalmente do coração. Fazer as pontes acontecerem, fazer a conexão, não da transmissão da internet, mas fazer com que braços possam ser estendidos para aqueles que estão caídos, para aqueles que estão sofrendo. Que nós possamos levar o lema dos embaixadores do Cristo à frente. Que possamos olhar cada uma das áreas dos nossos centros espíritas e abraçar as áreas dos outros centros. Começa dentro de nós, passa para o nosso centro, passa para o nosso céu, passa para o Reunir, passa para todo o Estado, para todo o Brasil. Um trabalho pequeno, mas até o maior palácio começa com um tijolinho. Força, perseverança e com a certeza que Jesus está sempre com a gente. E com a certeza que Maria sempre estende a sua luz a todos, aqueles que estão caídos, aqueles que estão em sofrimento. E que possamos nós sermos também esses instrumentos desses espíritos elevados e que possamos fazer o que somos convidados pela nossa doutrina de amor. Espíritas, amai-vos. É a primeira grande lição. Espíritas, instruí-vos. Com essas duas grandes bandeiras e levando sempre a caridade, possamos encerrar a nossa reunião de hoje com a certeza que nunca estamos desamparados por Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Isso aí, meus irmãos. Gratidão mais uma vez. Obrigado a todos. Obrigado, Roberto, Lúcio, por essa explanação maravilhosa aí, que a gente vai carregar para os nossos pensamentos, para as nossas reflexões. Boa noite, meus queridos amigos. Fiquem todos com Deus.